A morte de Bebiano é um prato cheio para as teorias da conspiração. Com este vídeo eu quero que você entenda as bases da teoria da conspiração, quando ela começou e por que ela é útil para o ser humano. Antes disso, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal. As teorias da conspiração surgiram há mais de 12 mil anos atrás. Por muitos e muitos séculos, o ser humano viveu como caçador e coletor. Aliás, as tribos indígenas de nossa floresta amazônica, de toda a região amazônica, não só de nosso país, elas têm sido muito estudadas em diversos aspectos. Os antropólogos, por exemplo, descobriram que de 20 a 25% dos Yanomamis morrem em conflitos com outras tribos. A utilidade da teoria da conspiração vem daí. Toda conspiração ela ocorre com duas ou mais pessoas. Se fosse um crime, um ataque, algo perpetrado por um lobo solitário, não seria uma conspiração, seria só uma pessoa que teria decidido fazer aquilo. Mas o ser humano sempre imagina que um grupo se reuniu para arquitetar um plano e aí executou esse plano contra uma outra tribo. Então a primeira característica importante da teoria da conspiração, das teorias da conspiração, é o nós contra eles. Sempre será uma conspiração deles contra nós. Sempre uma tribo estará vendo a conspiração de outra tribo. E isso foi muito útil para a sobrevivência do ser humano por milênios. Por milênios. Isso ficou impresso na nossa genética. Imagine, por exemplo, a situação hipotética que alguém numa tribo, numa noite de luar, veja uma sombra. E aí tem duas hipóteses para aquela sombra. A sombra pode ser resultado de uma pedra numa determinada localidade ou pode ser resultado de um tigre, de uma onça, de um grande felino. O que é melhor imaginar do ponto de vista da sobrevivência? Que aquela sombra é resultado de uma pedra ou resultado de um felino, um grande felino pronto para atacar ali aquelas pessoas que viram a sombra? É muito melhor você imaginar que se trata de um felino. É por isso que a teoria da conspiração ela foi importante na sobrevivência do ser humano. O ser humano supõe que ali tem uma intencionalidade de outra tribo querendo atacar a tribo dele. Essa suposição, se ela estiver errada, né, se for falsa, não tem problema, aquilo só causou um pequeno estresse, um momento de alta ansiedade, algo momentâneo, mas ninguém perdeu a vida por conta daquilo. Agora imagine o contrário, que vê-se um determinado movimento e não se supõe uma conspiração, mas algo do acaso, uma tempestade, né, uma chuva forte, e na verdade era um inimigo, era de fato a conspiração de uma tribo inimiga pronta para atacar a sua tribo. E aí você pode perder a vida, ou aquela tribo poderia perder a vida porque não supôs a conspiração. Então, as teorias da conspiração foram extremamente úteis para que o ser humano sobrevivesse como espécie. E aí é a velha história, né? Os biólogos, evolucionistas, enfim, todos os estudiosos da cultura e da genética humana já vêm mostrando isso, que a própria evolução humana havia seres humanos que acreditavam mais na teoria da conspiração, nas teorias da conspiração, e seres humanos que acreditavam menos. Os que sobreviveram foram os que acreditaram mais. Os que acreditaram menos em teorias da conspiração foram vítimas dos ataques de outras tribos. Então toda a ideia de teoria da conspiração sempre são nós contra eles. Vamos lembrar, 15 de abril de 2019, o trágico incêndio da bela Catedral de Notre Dame. O discurso de Macron, a primeira fala de Macron naquele episódio, ele utilizou na frase dele, a frase que se tornou emblemática, memorável, ele utilizou a seguinte expressão: um pouco de todos nós pegou fogo, um pouco de todos nós queimou hoje. Nós quem? Nós franceses, nós ocidentais, nós cristãos, nós católicos, da Catedral de Notre Dame. No mesmo dia do incêndio, inúmeras teorias da conspiração se popularizaram com muita rapidez, que aquilo tinha sido uma conspiração de um grupo judaico, de grupos islâmicos, de imigrantes que estavam na França. Uma imagem circulou o mundo, uma foto lá de uma pessoa que depois foi visto, era um bombeiro, na verdade,
dizendo que era aquela pessoa que foi lá dentro daquela conspiração tocar fogo, alguém islâmico lá, um muçulmano, tocar fogo na igreja de Notre Dame. Ninguém imaginou, não se popularizou a versão de que teria sido um acidente, como de fato foi, uma guimba de cigarro, ou eventualmente um erro tecnológico, um curto-circuito em algum sistema lá que estava sendo de iluminação para a reforma da igreja. Não, a popularidade foi de uma teoria da conspiração. E isso sempre ocorre, sempre com relação ao outro. No Brasil, quem é de esquerda sempre supõe a conspiração de grupos de direita, nunca supõe uma teoria da conspiração para a esquerda. Ao contrário também, quem é de direita supõe uma conspiração da esquerda. Então todas as pessoas de direita têm inúmeras teorias da conspiração que envolvem a alta direção do PT para a morte de Celso Daniel. Ninguém simplesmente se atém ao inquérito que foi feito, um conflito local por conta da licitação de empresas de ônibus, não. Foi uma mega conspiração política que envolveu, teria sido uma mega conspiração política que teria envolvido a cúpula do PT. Só quem é de direita tem essa versão. Por outro lado, quem é de esquerda tem teorias da conspiração fantásticas para a facada de Bolsonaro, que aquilo realmente não aconteceu. E agora, no caso de Bebiano, é muito mais fácil, muito mais simples. Olha, uma das teorias da conspiração, acabo de me lembrar aqui, mais fantástica é do homem não ter pisado na Lua, que aquilo teria sido um grande acordo com redes de televisão, NASA, governo dos Estados Unidos, e aquilo teria sido feito tudo num estúdio de Hollywood. E outra teoria da conspiração, que ela foi utilizada, sempre nós contra eles, sempre assim, nós contra eles, foi George W. Bush, o George Bush filho, dizendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Então ele se utilizou de uma teoria da conspiração, nós contra eles sempre, para justificar a guerra do Iraque. Então isso a gente vê, é muito disseminado, muito disseminado. Não estou dizendo que não haja, de vez em quando pode acontecer realmente uma conspiração, mas é muito improvável. Ela foi muito útil numa época da evolução humana, mas ela se tornou inútil, ela é bem menos útil hoje em dia, onde tudo é mais visto, tudo é mais controlado, tudo é mais transparente. Nós não precisamos supor conspiração dos outros para nos defendermos em relação aos outros. Então ela ficou algo sendo ultrapassado. Líderes populistas, o populismo, essa extrema-direita, adora a teoria da conspiração. E também nós, indivíduos, é bem interessante você notar que aqueles que mais gostam das teorias da conspiração tendem a ser pessoas que dividem mais fortemente o mundo entre nós e eles. Tendem a ser pessoas mais fortemente radicalizadas, mais extremistas. Pessoas de centro, pessoas mais moderadas tendem a dar menos peso para as teorias da conspiração. Então era isso que eu queria que você entendesse nesse vídeo, que toda vez que você toda vez que você vir uma teoria da conspiração, sempre note, tem a teoria da conspiração famosa, que foi responsável por perpetrar dos piores e mais numerosos crimes da humanidade, que é dos judeus, o protocolo dos sábios de Sião, que nunca existiu, mas teoria da conspiração. Então é isso, os líderes populistas de direita fazem isso, muita gente de esquerda cai nessa historinha, no meu entender, é uma historinha, assim, das teorias da conspiração. Nós temos aí uma conspiração não muito distante na história do Brasil, a violação do painel do Senado, que envolveu 3 ou 4 pessoas e vazou. As conspirações, quando elas acontecem, aparecem as provas, efetivamente. E o que nós vemos hoje são teorias da conspiração que são só levantadas ad eternum, um tempo inteiro, e não aparece nenhuma prova para evidenciá-la. Então, o caso do falecimento, o caso da morte precoce de Gustavo Bebiano vai se encaixar nisso, se encaixa nesse protótipo, nessa tipologia que eu acabei de fazer das teorias da conspiração. Em geral, pessoas mais radicalizadas sempre serão pessoas de esquerda, já que Gustavo Bebiano pertencia ao grupo de extrema-direita de Bolsonaro. Então, as pessoas de esquerda que vão acreditar nessas teorias da conspiração, repito, como pessoas de direita acreditam nas teorias da conspiração que afirmam
que a alta cúpula do PT estaria envolvida no assassinato de Celso Daniel. Então, basicamente é isso, é para que você entenda melhor o mundo que eu fiz esse vídeo, para que você entenda melhor por que as teorias da conspiração, elas sempre existiram já desde o homem tribal, continuam existindo e existirão sempre. Elas são parte do mundo, não significa que elas expliquem corretamente o mundo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente o vídeo. Um forte abraço.